E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai começar a nossa última aula de comunicação empresarial, tá? O assunto de hoje é a comunicação na pequena empresa. Bom, para a gente começar essa aula, é muito importante que vocês entendam a importância da pequena empresa no Brasil. Só para vocês terem uma ideia, numa pesquisa realizada em 2006 pelo Sebrae, essa pesquisa apontou que 98% de todas as empresas brasileiras são micro e pequenas empresas. Só que eles perceberam também que 98%, desculpa, que boa parte dessas uh, empresas elas quebravam antes mesmo de completar um ano. Os principais fatores relacionados a isso estavam a existência ou a ineficácia do planejamento, né, estratégico ou de comunicação, problemas de gestão empresarial e especialmente de estrutura de marketing e de comunicação. E a pesquisa apontou ainda que o marketing e a comunicação foram os recursos menos utilizados por essas empresas. Mas a maioria das médio, né, das micro e pequenas empresas, elas não conseguem oferecer o valor para esse tipo de ferramenta, que são muito importantes. É, é compreensível, né, porque é muito complexo mensurar o resultado disso se você não tem conhecimento de comunicação, né? Se você não sabe como se faz corretamente, como se criam ferramentas adequadas de comunicação, né? Só depois de você perceber o quanto que você é desconhecido no mercado que você percebe esse tipo de situação. Segundo Gomes e Nassar, planejar é imperativo, deve ser o norte para o alcance de metas. Eles dizem o seguinte: com um olhar tático, esse empresário desenhará planos, riscará esquemas com as ações de curto e médio prazos para viabilizar os grandes objetivos estratégicos. Mais do que isso, determinará as ferramentas, os recursos humanos e os orçamentos necessários para chegar às grandes metas empresariais. Eles estão dizendo aqui que as empresas que se prezem devem criar um planejamento estratégico. E dentro desse planejamento estratégico, claro, deve haver um plano de comunicação para que a empresa alavanque melhores resultados. Há diversas alternativas dentro da comunicação que podem ser adotadas pelas empresas. Elas fazem com que essas micro e pequenas empresas, né, consigam mostrar todos os seus diferenciais para o mercado. Mesmo uma empresa pequena, ela pode criar ações eficazes, né, e conseguem criar pequenas estratégias comunicacionais adequadas que chamem a atenção do seu público-alvo. E isso, claro, tem que ser coerente com a realidade do seu mercado e com seus recursos. Vasquez, em 2007, escreveu o seguinte, que há duas formas de divulgar a identidade da marca, ou seja, o posicionamento que a marca tem no mercado. Uma é a comunicação institucional ou corporativa, que serve para ela comunicar aquilo que a empresa tem para oferecer, o seu portfólio, os aspectos corporativos no sentido de mostrar que a marca é jovem ou descolada, enfim, qual que é o posicionamento dela. E uma outra forma de comunicação comercial de produtos, voltada para a conquista de clientes, né? Ligada à venda do produto, à oferta do produto em si, né? É o ato de promover o produto. A gente já falou isso muitas vezes nas nossas aulas. E para que esse tipo de estratégia funcione, as ações elas devem fazer parte de um mix de comunicação, né? Para que haja sinergia entre todas as práticas. Não adianta você utilizar um meio como a rádio, por exemplo, e comunicar uma coisa, e utilizar outro meio como a rede social e comunicar outra, com uma linguagem diferente, com um posicionamento diferente. Como que o seu mercado, o seu consumidor vai perceber e vai entender
que o que está se falando numa mídia é o mesmo que está se falando em outra. As alternativas de investimento em comunicação para pequenas empresas devem considerar a disponibilidade de recursos. Quanto de recursos que uma empresa tem para investir? Não dá para investir em diversos meios ao mesmo tempo como uma grande empresa, né? As grandes empresas definem verbas anuais e mandam ver todo aquele investimento para poder obter o retorno que espera. Ela investe em rádio, em TV, em jornal, em mídias sociais, em portais, mas isso não é possível para uma pequena empresa. Por isso que é importante elaborar um planejamento e definir as características do público-alvo. A partir disso, é possível que a empresa consiga ter eficácia na sua comunicação, mas é claro, a linguagem utilizada por ela para se comunicar com esse público deve ser diferenciada. Tem que chamar atenção e tem que ser diferente de outros concorrentes do mercado. Scott, em 2008, disse: a empresa é o que ela publica. Por isso, além de ter a forma clara e concisa todas as mensagens que a empresa quer passar, será necessário conhecer o seu público-alvo e a própria empresa. Ele diz: quais são suas metas e aspirações? Quais são seus problemas? Que mídia eles usam para responder a seus problemas? Como podemos atingi-los? Não queremos conhecer em detalhes as coisas que são importantes para cada uma das pessoas do cliente. Que palavras e frases os consumidores usam? Que gírias? Que tipos de mensagens de multimídias atrai? As frases curtas, ligeiras, são melhores que as longas e verborrágicas? Depende do público, gente. Você também deve ler as publicações e os sites que os seus consumidores leem para ter um entendimento do jeito que eles pensam. Para falar a linguagem do seu público, você tem que se colocar no lugar dele, tem que fazer as mesmas coisas que ele. Só assim você vai conseguir entender a mente dele e vai saber se comunicar da forma correta. As mídias sociais são um fenômeno de expansão, né? Elas, elas são grandes ferramentas de comunicação hoje em dia que, com baixo custo, permitem que as empresas alcancem milhares e milhares de pessoas. E as empresas têm procurado utilizar essas mídias sociais para interagir com seus consumidores, né? Assim como todas as outras práticas de comunicação, falar com os clientes pelas mídias sociais exige coerência nas mensagens, né? Eu vou dar um exemplo para vocês aqui. Eu não sei se vocês já ouviram falar do meu amigo Pet. É uma empresa que não é considerada uma grande empresa, ou não era considerada até 5 ou 6 anos atrás, e centrou todas as suas ações, as suas principais ações, em redes sociais. Ela foi eleita pela Social Backers, uma empresa que é responsável por análises e métricas mundiais de redes sociais, a página do Facebook, né, como a 7ª empresa entre as 10 marcas com maior média de engajamento online diário no Brasil. O que quer dizer engajamento? Engajamento são aquelas postagens que geraram mais comentários, que geraram mais likes, que geraram mais compartilhamentos, né, que geraram mais seguidores. O engajamento também ele está muito relacionado à forma como as pessoas se convencem daquilo que você está publicando. Quando a gente fala de comentário relacionado ao engajamento, a gente está falando de comentários positivos, tá certo? Ela conquistou esse resultado com uma estratégia ainda pouco aplicada pelos brasileiros há 5 ou 6 anos atrás, né? Que é criar o conteúdo para o público-alvo em vez de ficar falando da marca. Ou seja, não é simplesmente falar, o meu Mundo Pet tem isso, é uma empresa socialmente responsável. Não. Ela se propôs em falar aquilo que o público se interessa. É claro, adaptando-se ao seu mercado, né? Mas falando coisas que interessam a ele e não simplesmente falando da marca e dos produtos que tem para vender. Percebem que aqui ela não está querendo vender diretamente o seu produto para o consumidor final, mas ela está falando a linguagem dele.
e aquilo que ele espera ouvir. Uma matéria publicada na revista Pequenas Empresas e Grandes Negócios em 2013 tinham vários especialistas, né, de internet que falavam que usar a internet como meio de divulgar um negócio e falar com o seu público-alvo é barato, fácil de usar, ágil, tem várias métricas possíveis para você medir resultados, né, e otimiza o seu tempo de trabalho. E ela possibilita a construção de uma imagem consistente para estabelecer, para fixar-se no mercado. Essa matéria ela ainda trouxe algumas dicas importantes para as micro e pequenas empresas que eu vou deixar para vocês aqui, né, como forma de conquistar espaço na internet. O primeiro, evitar modismos. Não é porque o seu tio, a sua tia ou a sua irmã está nas redes sociais com a empresa deles que você tem que estar. Primeiro tem que fazer sentido, né? Segundo, estar nas redes sociais não pode ser aleatório. Tem que ser baseado num plano de metas e prazos bem definidos. Faça um post por semana ou um por dia, mas faça de uma forma planejada, pensando onde você quer chegar, né? Baseando-se em resultados já obtidos de outras empresas que trabalham na internet, em redes sociais. Isso vai ajudar você a avaliar quais os recursos necessários para você atingir seus objetivos. Eu quero conquistar 100 mil seguidores em um mês. Espera aí, para ter 100 mil seguidores em um mês, você tem que investir muito mais do que se você quiser obter 100 mil seguidores em um ano, né? É muito importante também respeitar as regras de cada ação e deixar isso muito claro para o público. É melhor ter ótimas ações em um ambiente do que ser irrelevante em vários deles. Ou seja, procure o seu público adequado e mesmo que você tenha poucos seguidores ou tenha poucas curtidas, fale com a pessoa certa, com o público certo. A interação segmentada, né, de audiência segmentada é o que realmente importa, de pessoas que se interessam pelo seu produto, não a ideia dos 100 mil seguidores que eu falei agora há pouco. Não adianta você ter 100 mil seguidores que um ou outro se interessam pelo seu produto ou serviço. É interessante que você tenha 1000 que se interessem do que 100 mil que não se interessem. Essa é a lógica, né? É isso que faz com que você ganhe relevância perante os públicos de interesse. É isso que faz com que essas pessoas falem bem da sua marca, do seu produto, para que outras que também se interessam venham a buscar sua marca na rede social, através de mídia espontânea. Primeira, uma coisa importante, antes de definir uma estratégia nas mídias sociais, analise o que os consumidores já estão falando sobre a sua empresa de um modo geral. Utilize esses dados para alinhar as ações de comunicação. Então, por exemplo, você sabe que o seu público gosta da sua marca, mas ela não gosta de determinados produtos ou serviços porque eles não são tão eficazes quanto eles esperam. Você não deve, então, falar sobre esses produtos nas redes sociais se isso já é visto de uma certa forma pelos seus consumidores, né? Isso faz com que, no mínimo, você tenha respeito aos usuários da internet e também ajuda a revelar oportunidades. Se você não tem um produto de tanta qualidade quanto o que eles esperam, está na hora de você trocar esse seu leque de produtos. Uma coisa muito interessante é instigar a curiosidade do seu público-alvo, né? Isso ajuda de uma certa forma, atrair novos consumidores, a fazer com que eles sigam, por exemplo, os stories até o final, né? Vejam o seu perfil e não só uma postagem, né? Vale a pena, excepcionalmente, investir em modelos pagos. No Facebook, por exemplo, não dá para você depender só dos resultados orgânicos de uma postagem, não vale a pena, né? E é claro, procure combinar ações espontâneas e pagas, né, para você poder ter resultados positivos. Uma super dica que eu posso dar para vocês é o seguinte:
quando vocês forem patrocinar qualquer coisa em rede social, especialmente em Facebook, primeiro publiquem, deixe aquele post obter um resultado orgânico, ou seja, um resultado sem que você patrocine. Depois de 2 ou 3 dias, aquele post conseguiu ter um resultado melhor do que a maioria do que 70% dos outros posts que você publicou, aí sim vale a pena você impulsionar, investir naquele post. Do contrário, não invista. As plataformas digitais, elas oferecem ferramentas simples para poder acompanhar o movimento dos clientes, dos concorrentes. Então, é sempre muito importante utilizar ferramentas que meçam esses movimentos, meçam as características desses clientes, desses consumidores, dos concorrentes, para você saber onde investir e de que forma se comunicar. Mudando um pouco de assunto agora, quando a gente fala de comunicação em pequena empresa, a gente também, de uma certa forma, pode pensar em relação à comunicação interna, né? A comunicação com os colaboradores, né? E muitas empresas que têm poucos colaboradores não se preocupam com isso, né? Essa aula aqui fala muito disso, né? Que todas as empresas entrevistadas, baseadas nesse estudo que eu estou criando essa aula aqui para vocês, elas deixaram claro que uma das prioridades dos fundadores e diretores é manter uma equipe forte, satisfeita com o trabalho e convicto da mensagem que a empresa quer passar para os seus consumidores. A Endeavor, que é uma organização que é considerada uma das mais empreendedoras do mundo, eles acreditam que gente é o que faz toda a diferença para o sucesso de uma empresa. Nos pequenos negócios, como no caso de empresas entrevistadas, a estrutura com poucos funcionários se tornará estratégica para o sucesso do empreendimento, já que os responsáveis pelo negócio podem se favorecer de uma ferramenta muito importante, o diálogo. Ou seja, a comunicação interna para pequenas empresas ela deve ser feita no tete-a-tete. Se você tem 20 funcionários, não é tão difícil assim conversar com cada um deles pelo menos uma vez por mês. Pense nisso. Pense na conversa próxima, no diálogo, para saber o que ele espera, o que pode ser melhorado e percebam o quanto isso pode gerar de resultados positivos em curto e médio prazo para a empresa. Alguns conflitos de pessoas são provocados por pequenas falhas no processo de transmissão das mensagens que se estabelecem entre o emissor e o receptor. A gente já falou isso aqui em outras aulas. Matos defende isso, ao afirmar que os desentendimentos empresariais têm suas origens na falta de comunicação e na dificuldade de diálogo, sendo esses ruídos comunicacionais causados pela dificuldade de saber ouvir. Isso acontece em todas as empresas, grandes, médias ou pequenas. Mas não há nenhuma empresa com características como a pequena e a microempresa que tem a melhor capacidade de lidar com esse tipo de problema. Você pode até falar, mas a empresa que eu trabalho tem 15 funcionários e ninguém se entende. Alguma coisa está errada nesse processo. A conversa franca e o diálogo são as melhores alternativas para resolver os problemas da comunicação interna. Pensem nisso. Na pequena empresa em que os investimentos são rígidos, são pequenos, controlados, o diálogo é a estratégia mais assertiva. E não é muito difícil partir por esse caminho. Se uma empresa cultiva o hábito de dialogar no seu início, à medida que ela vai crescendo, essa cultura vai se manter, podendo transformar essa pequena empresa em uma líder de mercado com clientes satisfeitos e fidelizados. É isso, pessoal. Foi um prazer ministrar essas aulas para vocês nesse ano. Espero que todos tenham gostado. Até mais ver. Um beijo e um abraço.